Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você. Seja muito bem-vindo. Você está no canal Eu na Vida Eterna com Jesus, o seu canal de estudos bíblicos. O nosso compromisso neste canal é com a salvação das almas, tornando público o conhecimento do Evangelho de Jesus, com a responsabilidade e o foco na formação das pessoas como discípulos para Cristo através de estudos bíblicos de acordo com a palavra de Jesus e a vontade de Deus. Este discipulado foi escrito pelo blog Levando Crianças a Jesus, que você pode acessar no Google, pesquisando exatamente como está destacado aqui na imagem e também na descrição deste vídeo. Peço que, se você ainda não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição, ative as notificações do canal para que você sempre receba em primeira mão as novidades por aqui compartilhadas. Não se esqueça também de curtir o vídeo se ele edificar a sua vida e de compartilhar com seus amigos, familiares e com mais pessoas que precisam de aprender a palavra de Deus. Este estudo bíblico é a segunda parte do tema abordado aqui mesmo neste canal a respeito do Espírito Santo. Se você ainda não assistiu, peço que assista ao estudo bíblico O Espírito Santo, para que o seu entendimento seja completo. Nesta segunda parte da revelação, falaremos sobre as virtudes ou atribuições ligadas diretamente ao Espírito Santo. Existe a necessidade de abordarmos este assunto para que a sua vida seja edificada, no sentido de você manter-se dentro do propósito de Jesus Cristo, que é formar filhos para o reino de Deus e discípulos para evangelizar o reino da terra. Este discipulado é dedicado a todo aquele que tenha sede pelo conhecimento da revelação da palavra de Deus. Abra o seu coração para receber mais este ensinamento. Prepare-se, estando de posse da sua Bíblia e também, caso desejar, faça anotações em seu caderninho. Começamos o assunto falando a respeito das 7 atribuições do Espírito Santo. Isto mesmo, 7. Vamos ler Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Talvez você possa se assustar lendo os termos utilizados por João nos versículos para relatar a visão espiritual que o Senhor Jesus deu a ele. Mas é exatamente por se tratar de uma visão espiritual que a figura vista por João foi descrita exatamente como ele observou. A explicação trazida neste estudo também não é pela minha própria capacidade, mas é o poder do Espírito Santo quem vai nos conduzir, através da Bíblia, para podermos discernir a respeito do texto lido, para total entendimento do assunto abordado. Antes da explicação de Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, que lemos, preciso reforçar algo importante.
Embora o texto diz lá que são os 7 Espíritos de Deus, na verdade, há um único Espírito proveniente de Cristo, enviado após a sua morte e ressurreição. Este Espírito foi trazido sobre todos os discípulos, tanto aqueles que caminharam com Jesus naquela época, quanto os de hoje. Esse Espírito está no meio daqueles sinceros de coração para seguir Jesus, formando o corpo de Cristo. É Ele quem nos guiará para compreender este estudo bíblico. Vamos ler um texto que comprova o que estamos dizendo por aqui. Efésios capítulo 4, versículo 4, vai dizer assim: Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Portanto, não se trata de 7 espíritos, embora João descreveu desta forma. Um único Espírito reúne em si mesmo 7 faces, que são 7 atribuições. Por este motivo, na visão do apóstolo João, o Espírito se apresenta no Cordeiro, que é Jesus, com 7 olhos e 7 pontas. Vamos à apresentação das 7 virtudes do Espírito. A primeira coisa que você precisa saber é: virtude é a característica do que se está em conformidade com o caráter de Cristo. Veja bem, a glória do Senhor Jesus é distribuída nestas 7 características que estudaremos por aqui. São atribuições subdivididas, onde cada uma delas tem uma determinada competência para derramar sobre aquele que tem a fé em Cristo, poder e autoridade dentro do reino espiritual. Não se trata de superpoderes. Cada uma das atribuições transformam a pessoa que recebe Jesus digna para glorificar a Cristo, sendo obediente ao Evangelho, para a propagação da palavra de Deus e também nas nossas necessidades espirituais. São elas: o Espírito de Cristo, o Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito da Graça, o Espírito Santo, o Espírito Eterno e o Espírito da Glória de Deus. Estas 7 faces são o assunto que trataremos uma a uma daqui por diante. O Espírito de Cristo. O primeiro ponto sobre o Espírito de Cristo que quero apresentar é exatamente como seu nome diz. Ele é o Espírito que sai de Cristo e vem até nós. Ele é responsável por trazer o próprio Jesus para a nossa vida. Também encontramos na Bíblia pelo nome de Espírito de Deus, porque Cristo é Deus. Vamos ler Mateus capítulo 10, versículos 19 e 20. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Sobre o Espírito de Cristo, vamos ler o Evangelho de Mateus no capítulo 25, versículos 1 ao 13. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós.
Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E aos que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ainda sobre o Espírito de Cristo, Jesus ensina na parábola das 10 virgens sobre a nossa vida aqui na terra e também sobre a sua vinda. Sobre nós, ele coloca que podemos ser como as virgens prudentes que mantiveram as suas lâmpadas acesas, aguardando a volta do Salvador. As nossas lâmpadas ficam acesas se o Espírito de Deus estiver em nós. A outra opção é que podemos ser como as virgens loucas, que não se preocupavam em manter as suas lâmpadas acesas. A resposta de Jesus para elas está registrada no versículo 12. Em verdade vos digo que não vos conheço. As virgens loucas são como as pessoas que estão na religião. Pensam que estão no caminho correto, porém esqueceram-se de buscar o reino de Deus no dia a dia. Ao buscar o reino de Deus, somos cheios do Espírito dele, e assim as nossas lâmpadas estão preparadas para encontrar o Salvador. Ao buscar Jesus, recebemos do Espírito de Cristo, e o seu Espírito nos liga a Jesus. Quando estamos cheios do Espírito, sentimos no nosso coração o desejo de orar mais, de entender a palavra e de buscar a Jesus. Essa é uma atribuição do Espírito de Deus. Da mesma maneira que traz Cristo para nós, também nos leva para Ele. Apresento para você o Espírito Consolador. A segunda atribuição ou virtude do Espírito está revelada nas palavras de Cristo, quando ele o chama de Consolador. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Consolador é a tradução de Parakletos, o nome original de Consolador que vem do idioma grego. Para significa ao lado, kletos significa chamado. Ou seja, o Espírito de Deus é chamado exatamente para estar ao lado dos cristãos e orientá-los em toda a trajetória de vida. Por isso, Jesus também diz, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 18: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. No momento que Cristo disse estas palavras, ele estava para ir morar com o Pai no mais alto céu. Veja bem, Cristo diz que o seu Espírito é o nosso consolador, porque havendo ele nos deixado para ir morar lá na glória, ficaríamos com esse vazio se não fosse o Espírito dele ter vindo morar em nós. Isso quer dizer que através do Consolador, a vida de Jesus habita em nós, preenchendo o que poderia ser um vazio sem ele. Por isso, Jesus diz: E eis que estou convosco até a consumação dos séculos, segundo o que está escrito em Mateus no capítulo 28, na segunda parte do texto. Mas nós, sem o seu Espírito, Jesus seria apenas uma lembrança. O Espírito Consolador é a diferença entre saber sobre a história do Filho de Deus e viver com ele dentro de nós. Por isso, Jesus também diz: Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Evangelho de João, no capítulo 14, e o versículo é o 19. Então, todo aquele que crê no Senhor Jesus vive, porque ele vive dentro de nós através do seu Espírito. Apresento o Espírito da Verdade.
O Espírito da Verdade é mais uma atribuição do Espírito de Deus. Ele tem o poder para revelar a verdade, porque a verdade de Deus o Pai não é apenas uma questão de concepção, mas de libertação e salvação. Em certa ocasião, Jesus aparece aos discípulos e a seguinte situação acontece com eles. Abra tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 24, versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Neste momento, Jesus já havia passado pela cruz e ao terceiro dia ressuscitado, quando então os discípulos passaram a entender o que as Escrituras falavam sobre a respeito de Jesus. É interessante pensar que com 3 anos ao lado de Jesus, eles não entendiam muitas coisas, inclusive sobre o sofrimento, morte e ressurreição que Jesus precisava cumprir. Mas, vindo o Espírito de Cristo sobre eles, então puderam enxergar com clareza a verdade espiritual em cada cumprimento na vida de Jesus, conforme o texto lido no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 45. Assim também acontece conosco. Com o Espírito da Verdade dentro de nós, podemos enxergar tudo com muita clareza. Coisas que antes passavam desapercebidas, hoje podemos ver como as trevas, o reino espiritual maligno, como que eles atuam no mundo. Também podemos compreender o significado das palavras do Senhor Jesus. Na verdade, com o seu Espírito, as palavras passam a ser vivas dentro de nós. Simplesmente, elas não soam mais da mesma forma. E isso se deve ao fato do Espírito de Cristo também ser o Espírito da Verdade. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nesta passagem bíblica, Jesus faz a combinação entre o Espírito Consolador mais o Espírito Santo, para especificar sobre a verdade como uma virtude. É quando o Consolador entra para motivar o nosso discipulado. Ele vem ensinar a verdade sobre Cristo e, junto da virtude do Espírito Santo, somos separados para o Evangelho segundo Cristo e não segundo a concepção humana. Os discípulos devem pregar o Evangelho no mundo, por isso Jesus termina dizendo: e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A leitura das palavras de Jesus na Bíblia e a obediência a ela são fundamentais para o Espírito da Verdade em nós. Afinal, como o Espírito nos lembrará a verdade de Jesus se ela não estiver em nós? Evangelho de João, capítulo 16, versículos 13 e 14. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O Espírito da Verdade nos dá a conhecer sobre a pessoa do Senhor Jesus, nos faz entender com profundidade a palavra, e ouso a dizer que ele nos ensina até mesmo as mínimas coisas do nosso dia a dia, nos auxiliando a ser pessoas melhores para dar testemunho como amigos de Cristo. Há algo que o Espírito da Verdade traz que não posso deixar de mencionar aqui. E tudo vem fazer parte da nossa vida através do Espírito. O que eu não poderia deixar de dizer aqui, porque considero muito relevante, é sobre como que o Espírito da Verdade faz de nós testemunhas de Cristo,
Veja bem, a testemunha, quando é chamada para dar um depoimento, precisa dizer exatamente o que viu. Ela não vai dar a opinião dela sobre o que viu, porque ela não serve, a opinião não serve para esclarecer os fatos. Como testemunhas de Cristo, o Espírito da Verdade purifica isto em nós. Mas existe uma verdade profunda dentro de tudo isso que está registrada em Atos, capítulo 1, versículo 12. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Uma testemunha é alguém que pode afirmar acerca de algo que vivenciou. Essa pessoa tem fatos e argumentos para comprovar que se trata de uma verdade. Por isso, a verdade de Deus o Pai não se trata de uma concepção. Com o Espírito, nós somos feitos testemunhas de Cristo. Através dele, nós podemos afirmar sobre a ressurreição e a vida do nosso Senhor, que vive dentro de nós. Este é o motivo que levou milhares de cristãos a serem mortos, desde a perseguição dos primeiros discípulos, como está escrito na Bíblia, até os dias de hoje, porque não podemos negar a vida de Cristo que existe dentro de nós. Neste momento, apresento para você o Espírito da Graça. Vamos ler Hebreus, capítulo 10, versículo 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver que pôr profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. É bem fácil entender porque o Espírito de Cristo também é chamado de Espírito da graça. Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, tinha poder sobre todas as coisas, mas não usou deste poder para fazer a sua própria vontade. Jesus colocou-se na condição de servo para submeter-se à vontade do seu Pai. Para cumprir este propósito, Jesus teve que vir à terra como homem e passar pelas mesmas coisas das quais nós passamos também. Ainda depois de se fazer como homem, Jesus foi moído nas mãos dos pecadores, humilhado e exposto. Ele ficou nu lá na cruz para cumprir na sua morte a remissão dos nossos pecados. Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 8, diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Veja bem, a graça que Jesus trouxe para o mundo repousa sobre aqueles que acreditam nela. A graça é um ministério para toda a eternidade. E como essa graça vem viver dentro de nós, se não através do seu Espírito? Assim como o Espírito de Cristo está conosco até a consumação dos séculos, assim também acontece com a graça, porque ambos são a mesma coisa. Vamos ler novamente o texto de Hebreus, no capítulo 10, versículo 29. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Veja você como que o autor faz a relação entre o sangue, o sacrifício de Cristo, e o Espírito da graça. A graça é derramada por Cristo no mundo, no momento que ele dá o seu sangue por nós. Mas o Espírito da graça habitava naquele momento somente em Cristo. Entretanto, a partir dali, o seu Espírito foi dado a nós também. É esta virtude que faz o cristão confiar na salvação e na vida eterna, porque sem ele, a nossa natureza carnal não consegue compreender a salvação. Ou melhor, não consegue compreender que a salvação é um favor que Deus o Pai fez por amor a nós. Sem o Espírito da graça,
o diabo fica à vontade para acusar as pessoas dentro da mente e dizer a elas que não são dignas do céu porque são sujas de pecados. Por isso o texto de Hebreus diz para não desmerecer o sangue de Jesus na sua vida. Você pode fazer isso crendo e recebendo o Espírito da graça. Apresento para você o Espírito Santo. O Espírito Santo é o mais falado entre os cristãos, talvez não conhecido como deveria. Por essa razão, deixamos para explicar sobre ele só agora, porque a sua importância é tal quais as demais virtudes. Para ficar claro sobre esta atribuição, ele é o Espírito de Cristo que age em nós para a santificação, e é por causa disso que Jesus disse: estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 4. Estes frutos são para a santificação, frutos do Espírito em nós. Significa que somos separados na mente, corpo e alma para viver na terra com o caráter de Jesus, conforme está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Nós temos gravado aqui no nosso canal o estudo bíblico bem específico sobre o Espírito Santo. Assista-o se você ainda não viu, para que você tenha um entendimento sobre o Espírito Santo mais completo. Mas veja bem, o Espírito Santo é o elo de ligação entre cada pessoa e Cristo, como vimos antes. Mas também é a ligação que forma o corpo de Cristo. Ele une os cristãos no mundo para que no coletivo possam glorificar a Cristo. Nada é coincidência. Tudo o que acontece na nossa vida cristã tem um propósito de servir ao reino de Deus. Bem como está em Hebreus capítulo 2, versículo 11. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Aquele que nos santifica é o Espírito Santo, e ele é de um só, Jesus Cristo. Quanto a nós, o corpo de Cristo, também somos todos de um só, Jesus, o Senhor. Se alguém não tem o Espírito Santo, não consegue estar em comunhão com o corpo de Cristo. Apresento para você o Espírito Eterno. Vamos ler Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. A palavra eterno representa aquilo que não acaba. É interessante porque, assim como está escrito sobre o Espírito da graça, novamente o autor de Hebreus relaciona o Espírito eterno ao sacrifício de Jesus. Isso porque o Espírito eterno está ligado diretamente ao ministério de Cristo, ao qual, pela fé, somos inseridos nele. Faça uma pausa no vídeo e leia na sua Bíblia Hebreus capítulo 10, do versículo 9 ao 14, para que você possa entender melhor. Seguindo a explicação, quando diz, lá no versículo 14, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Está falando sobre dois ministérios, o ministério da lei de Moisés e o ministério da graça de Cristo. Está falando, tira um para colocar o outro. O ministério da lei de Moisés acaba quando a pessoa desce à sepultura. Mas os que vivem em Cristo aqui na terra também viverão no céu. Por isso, o ministério é eterno.
O ministério de Cristo, que é o ministério da graça, entrou para substituir o ministério imperfeito, que é o da lei de Moisés. Se não fosse assim, não teria a necessidade de ser substituído, como diz no próprio texto. Por isto também, como lemos em Hebreus 9, versículo 14, o Espírito Eterno purifica a nossa mente para deixar para trás obras mortas, que não podem gerar frutos verdadeiros de arrependimento, assim como em todo o ministério da lei de Moisés era feito. Infelizmente, muitas pessoas ainda hoje estão presas à mentalidade da lei de Moisés. Praticam obras mortas que não podem gerar a vida de Cristo. Estão impedindo o agir do Espírito Eterno em si mesmas. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. A palavra oblação tem por significado o sacrifício, e está dizendo sobre a morte de Jesus na cruz. Este sacrifício foi feito apenas uma vez, porque foi feito com o sangue de um justo, sem pecado. Por isto, este pagamento é válido por toda a eternidade, para justificar pecadores como eu e você. O Espírito Eterno convence e traz segurança a todos para somente confiar na salvação, sendo obedientes a Cristo e deixando para trás obras que não podem vencer o pecado. Vamos ler o texto de Hebreus capítulo 10, agora no versículo 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Se este ministério não tivesse validade eterna, no primeiro pecado que cometêssemos, tudo estaria acabado. Mas, no seu ministério, Cristo deu-nos o seu Espírito eterno para confiarmos que somos herdeiros do reino do céu. Apresento para você o Espírito da glória de Deus. A palavra glória significa grandeza, honra, presença, enfim, tudo o que enxergamos em Jesus é para nós a glória de Deus. Quando já estava próximo da sua morte, Cristo orou ao Pai, dizendo: Eu dei-lhes a glória que a mim me destes. Como está lá em João 17, no versículo 22, a primeira parte do versículo. Na verdade, todo o capítulo 17 do Evangelho de João mostra a oração de Jesus. Mas na oração, mesmo estando com os discípulos, Jesus fala ciente de que não ficaria por mais tempo na terra. Por causa disso, Jesus usa o tempo como se aquele momento já fosse passado, dizendo: Eu dei-lhes. A glória que Jesus recebeu do Pai, ele também nos deu. Assim somos um com ele, pois possuímos por herança aquilo que era dele. Jesus então termina dizendo: para que sejam um, como nós somos um. Eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Com relação ao Espírito da glória de Deus, nossa vida também fica acompanhada de muitas lutas e perseguições. A glória de Deus, o Pai, revelada em Cristo, atraiu e atrai até os nossos dias corações sedentos por Jesus, como o meu e o seu. Ambos, você e eu, não estamos aqui por acaso. Mas também é por esta mesma glória que os homens tomados de trevas perseguiram a Jesus. Quando esta glória habita em nós, já não nos adequamos mais no mundo e somos da mesma forma perseguidos como Jesus foi. Vamos ler o Evangelho de João no capítulo 15, os versículos 18 e 19 e depois o versículo 21. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu.
mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. O Espírito da Glória de Deus é a última atribuição que apresentamos aqui no nosso discipulado. Vamos ler o Evangelho de João no capítulo 15, no versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, é também por causa desta mesma glória que pessoas retêm a palavra de Deus que sai da nossa boca. Por isto, não desanime. Creia na voz que te incentiva a perseverar com Cristo. Essa voz é o Espírito da glória de Deus dentro de você, trazendo o ânimo necessário para que você possa perseverar. Portanto, faça da alegria a sua companheira, mesmo diante das tribulações. Vamos ler o texto de Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Muito bem, ser vituperado significa ser desprezado, humilhado, enfim. Se isso acontece com você devido à sua obediência a Cristo, saiba que sobre você repousa o Espírito da glória de Deus para testificar que você está no caminho correto. Chegamos no nosso momento de reflexão e também da nossa saudação. E eu quero terminar este discipulado dizendo a respeito do Espírito de Cristo, que reúne em si todas essas virtudes que aprendemos aqui hoje. São presentes derramados pela vontade de Deus o Pai. Estas virtudes trazem para dentro de nós toda essa vida abundante de Cristo. Portanto, seja sempre fiel a elas, para que você não confunda ser desprezado pelo mundo por causa da sua soberba ou do seu orgulho, mas sempre por amar a causa de Cristo, amando até mesmo aqueles que desprezarem o seu testemunho cristão. Espero que este estudo bíblico venha edificar a sua vida e que você compartilhe este vídeo com mais pessoas, que você possa ser uma testemunha ocular de Jesus, enxergando através das virtudes e atribuições do Espírito de Cristo. Que o amor de Deus o Pai, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, com a sua família e com todos aqueles que desejam a palavra de Deus. Amém.